Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês como a gente implementa via software o protocolo NEC de infravermelho de controles remotos. No vídeo anterior eu demonstrei para vocês a versão RX, para você colocar no seu equipamento e você controlar o seu equipamento com um controle remoto. No vídeo de hoje eu vou demonstrar a versão TX. O que a versão TX faz? Ela transmite para outro dispositivo. Seria equivalente a um controle remoto que você mira para a televisão ou para o ar-condicionado e transmite o comando. Então, no vídeo de hoje eu vou demonstrar isso. A versão RX é uma versão mais simples de se implementar do protocolo NEC. Por quê? Porque a gente não precisa se preocupar em gerar uma portadora, porque para transmitir os comandos ou via ar, no caso de RF, de radiofrequência, ou via luz, a gente precisa de transmitir com uma portadora. E na versão RX, a gente precisa se preocupar apenas com a distância dos pulsos, porque como a gente usa o receptor infravermelho, ele próprio se converte o sinal de portadora num nível TTL. Então a gente precisa ler a portadora, obter a duração dessa portadora, e aí com base nela a gente vai detectar todas as outras portadoras e vai medir o tempo em nível de repouso. O tempo em nível de repouso vai indicar se é 0 ou 1. Aqui está o documento que eu demonstrei no vídeo anterior, como a gente implementava o protocolo RX. Então o que a gente fazia? A gente lia os pulsos ali. O pulso de início a gente apenas ignorava, travava até ele acabar. O primeiro repouso, a gente ignorava ele também até acabar. A partir da primeira portadora, a gente lia a duração dessa portadora e depois comparava o tempo em repouso com essa portadora. Se for maior que a portadora, é 1. Se for menor que a portadora, é 0. Como ali no começo, ó, o tempo de repouso é o mesmo tempo da portadora. E aí, quando tem um 1, o tempo de repouso é maior do que a portadora, então é 1. Então, o que a gente fazia? Segurava a primeira portadora, segurava o primeiro tempo de repouso, e a partir da segunda portadora de dados, a gente começava a fazer a comparação. Leia a portadora, compara, leia a portadora e compara, até no final. Bom, e o protocolo TX? Como que a gente implementa ele? Bom, como eu disse, ele já é mais complicado porque a gente precisa gerar a portadora. A portadora é de 38 kHz, pode funcionar um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, mas 38 é o alcance que fica melhor dele de desempenho. Então, primeiro passo, a gente tem que arrumar uma forma de gerar essa portadora. Segundo passo, a gente tem que arrumar uma forma de temporizar essa portadora. Quando a gente começar a transmitir, a gente vai dar uma portadora de 9 milissegundos, vai ficar um tempo em repouso de 4,5 milissegundos e depois vai começar a transmitir essas portadoras. A portadora sempre vai ser de 562 microsegundos. Então, a gente vai transmitir essa portadora por esse tempo e depois, se o bit for 0, a gente vai dar um tempo de espera X. Se for 1, a gente vai dar outro tempo de espera. E aí uma coisa muito importante, você transmitiu os seus 8 bits de endereço, os 8 bits de endereço invertido, os 8 bits de comando normal e os 8 invertido, não encerre a transmissão ainda. Por quê? Porque não vai funcionar. O seu receptor não vai entender. Por quê? Tem um segredinho ali, ó. Nesse documento aí, aqui não está dando para ver. Mas se você entrar nesse link que está na descrição e olhar no documento, o que ele diz? No final da transmissão do pacote de 32 bits, que são 8 bits normal e 8 bits invertido para o endereço e para o comando, eu tenho que dar mais um sinal de portadora. Seria equivalente a como se fosse
uma confirmação. Tipo assim, eu transmito meu comando e executa. Transmito outro comando e executa. Se eu não mandar o executa, o comando vai ser descartado. No vídeo de hoje eu vou apenas demonstrar. Eu não vou fazer tudo do zero porque eu já fiz aqui. Então eu não vou fazer explicando passo a passo, porque senão fica muito extenso o vídeo. Bom, eu criei dentro do mesmo arquivo. Então o mesmo arquivo vai ter RX e vai ter TX. Então aí você baixa e use de acordo com o que você achar melhor. Eu fiz 3 defines. Então quais? IRTX7. Ou seja, como é transmissão, o meu pino é apenas saída. Então o que eu preciso para controlar esse pino? A função que seta, ou seja, liga o pino, e a função que reseta, que desliga o pino. E aqui, ó, hashtag define IRTXFrec. Na verdade, isso aqui é o valor de calibração para a gente chegar a essa frequência aqui. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, calibration. Então, 47, no meu caso aqui, chegou a 38 kHz. E onde que eu estou usando este valor aqui? Bom, este valor aqui eu uso como parâmetro para essa função. O que essa função faz aqui? Essa função aqui é basicamente uma função de delay. Ela é uma função de delay que eu coloco o valor aqui e ele segura o meu código enquanto não chegar no valor que eu acionei aqui dentro. Então, o que essa função faz? Ele é um contador, basicamente. É um contador que segura enquanto não chegar no meu tempo definido. Então, a variável volatile, de 32 bits, começa em 0. Enquanto não chegar ao meu valor, que no caso aqui vai ser 47, eu incremento o i. Então, essa função aqui vai ser a responsável por fazer os delays das alterações do nosso pino para gerar o nosso sinal portadora. Então, beleza. E aí, como que a gente vai fazer a nossa portadora? Eu poderia simplesmente criar uma função, colocar um timeout nela. Na verdade, eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu poderia criar uma outra função dessa daqui e dentro daquela função colocar isso aqui, ó. O que isso aqui faz? Bom, IRTX7. Eu ligo meu pino, espero, eu dou essa função aqui, ó, delay que eu acabei de criar ali, que é uma delay via software, um contador, e coloco meu parâmetro 47. Desligo por mais 47. Então isso aqui basicamente gera portador. Só que se eu criar uma função com isso aqui dentro, vai ficar apenas repetindo, não vou ter muito controle do tempo. Então o que você pode fazer? Criar mais uma função dessa aqui e colocar esse comando dentro dela, dentro do while. Dentro do while aqui, ó, eu coloco isso aqui. Então beleza. Só que para facilitar a vida, aqui eu preferi usar o próprio timer do microcontrolador, mas aí você use o que você tiver disponível. Aqui eu usei o timer do microcontrolador. Na verdade, isso aqui que vocês estão vendo é a função delay US. Essa função aqui é a delay microsegundos. O que eu fiz? Eu copiei ela de lá do arquivo principal da WCH e aqui já vem o timer todo configurado. O que eu fiz? Como esse timer aqui temporiza por microsegundo certinho que eu colocar aqui, então o que eu fiz? Eu apenas dentro do while dele, que faz a travada aqui pra gente, que segura o código aqui enquanto não chegar no valor limite, enquanto não chegar no meu valor de comparação, que eu coloquei lá em cima, eu executo essa portadora. Então aqui eu já tenho minha temporização perfeitinha. Eu criei uma função void IRTX, ou seja, transmissor. O que essa função recebe? Tem que receber dois parâmetros. O parâmetro de endereço do controle, que no caso vai ser o seu hardware, e o comando, o valor do comando, todos eles de 8 bits. Então eu posso ter até 256 endereços e 256 comandos.
Se a gente vir aqui no nosso documento, o que está dizendo? A gente tem que mandar uma portadora de 9 milissegundos. Como a nossa função da portadora, que gera a portadora, já é temporizada pela função delay_us, então fica muito simples. Eu apenas mando ir carrier, ir portadora. Eu mando ela, eu gero uma portadora de 9 milissegundos. Então, beleza, vai gerar uma portadora de 38 kHz que vai ficar ativa por 9 milissegundos, ou 9.000 microsegundos. A seguir, o que eu tenho? Eu tenho um tempo de repouso de 4,5 milissegundos. Então, beleza. Aí aqui eu tenho 4,5 milissegundos. 4.500 microsegundos, que vai dar 4,5 milissegundos. A partir daí, eu posso começar a mandar a minha portadora, que no caso eu fiz aqui, um for, que aqui vai contar de 0 a 7. Então, são 8 bits. E o que eu faço? Eu gero a portadora e agora todas as portadoras vão ser esse valor aqui, ó, 562 microsegundos. Então, eu gero a portadora por esse tempo e depois eu verifico na posição de I se meu bit é 1 ou 0. No caso, a gente começa pelo endereço. Se o meu bit de endereço na posição 1 for 0, eu espero 562 microsegundos. Se ele for 1, 1687 microsegundos. Faço isso 8 vezes, depois eu repito esse mesmo processo 8 vezes, só que agora invertido. Como eu tinha dito, a gente transmite o endereço, depois transmite o endereço com todos os bits dele invertido, e assim como o comando. Então o que eu faço? Portadora, só que agora, ó, se o I for 1, eu mando um tempo de 0. Aqui em cima eu mandava um tempo de 1. E assim eu faço com o comando e o comando invertido. E aí é aqui que está a sacada aqui, ó. Se eu não mandar essa portadora, o meu controle não vai funcionar. Vai parecer que está tudo certinho se você medir no osciloscópio. Vai estar perfeitamente funcionando, só que o meu receptor, meu aparelho de televisão, o meu ar-condicionado não vai funcionar. Bom, então basicamente é isso. É coisa muito simples. A única coisa que complica um pouco é que para gerar a portadora, para fazer a calibração, ou você pode usar um timer para gerar essa portadora, ou você pode criar essa função como eu criei aqui, ó, e medir com osciloscópio. Pode ser o osciloscópio simples mesmo, aquele fininho, esse pequenininho, TC3. Mas é uma coisa que exige mais equipamento. E o mais complicado dela, além de gerar a portadora, porque gerar a portadora é até fácil, mas temporizar a portadora em um microcontrolador não é tarefa muito simples. Por isso que você tem que entender de timer. Por isso que o vídeo anterior a esse e o vídeo seguinte do RX, eu já demonstrei as funções de timer, no caso do 32 vezes 003. Por quê? Porque aqui a gente acaba usando o timer para facilitar a nossa vida. Dá para fazer sem? Dá. Mas isso aqui facilita muito a nossa vida e também economiza um pouco de memória. Bom, eu vou adicionar de novo então aqui a nossa biblioteca. Hashtag include irportable. Então, beleza. Vou dar uma compilada já para chamar as funções que estão lá dentro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. irtx. Beleza. irtx. Primeiro parâmetro, endereço do controle. Eu vou pôr 0x27. E aí o meu comando, vírgula, vou pôr o comando 0x62. E aí eu vou fazer o seguinte, delay
ms 1000. Eu vou duplicar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou pôr 0x19 e 0x77A. Então, beleza. O que vai acontecer? Eu vou exibir esse comando, espera 1 milissegundo. Esse comando, 1 milissegundo. Esse comando e assim vai. Eu vou compilar, só conferir aqui primeiro. O nosso TX está no pino 4, porte Cout 4. E aqui eu vou precisar de configurar o TRI-C4. Então, Ctrl V. TRI-C-Bits 4. Então, beleza. Compilando isso aqui, deve executar. Então, compilar, nenhum erro, fazer o download, fez o download. Muito bem. Eu vou demonstrar agora para vocês. Bom, pessoal, então vamos testar agora para ver se o protocolo IRTX está funcionando corretamente. Você poderia pegar apenas para fazer teste. Não recomendo muito isso também, mas se você não tem um LED infravermelho, que é este daqui, ó, ele não acende a olho nu, ele acende na câmera do celular. Se você pegar um controle remoto e apontar para sua câmera, esse LED aqui ele vai acender na câmera do seu celular, mas você não vai ver. Ele é infravermelho. Então, é esse LED que você vai usar. Mas se você não tiver e tiver curioso de testar, você pode pegar um LED vermelho, e você aproxima muito perto do seu receptor, do seu aparelho receptor. Você praticamente encosta ele ali, ó. Então vai funcionar. Você vai ver o LED piscar e o receptor vai entender o comando. Só que a partir do momento se você afastar isso aqui, ó, já não funciona mais. Então o certo é este daqui, ó, o LED infravermelho. Então eu vou acoplar esse LED infravermelho aqui agora. Eu tenho esses dois fios aqui, ó. Então eu vou pôr o positivo do meu LED no fio branco. E, olha lá, funcionando perfeitamente, ó. Então, o primeiro comando que a gente colocou foi 2762. O endereço 27, comando 62. Então, 27, endereço, comando 62. Está coerente. E o segundo endereço que a gente colocou foi 19 e o comando 7A. Então, 19, olha lá, 19, 7A. Então, está coerente, está correto. Então, o nosso TX está funcionando perfeitamente. E agora que você tem no mesmo arquivo o RX e o TX, o que dá para você implementar com isso? Dá para você fazer um controle remoto universal. Na verdade, um controle programável. Por exemplo, se você tem aquele equipamento lá, inclusive eu joguei, por exemplo, um videocassete fora um dia desse, porque não tinha controle. E tinha uma função Hi-Fi que não dava para desligar sem o controle. Então, se eu tivesse feito isso antes, eu nem precisaria jogar ele fora. Porque bastaria, como são 256 endereços, eu testar endereço por endereço até achar um endereço que funcione. Depois eu mapeava todos os comandos daquele controle, ou apenas os que me fossem úteis, né? E mandaria esse comando para ele, conseguiria operar sem ter o controle original.
Mas dá para você também fazer um clonador de controle. Então eu aponto meu controle remoto para o meu receptor de IR, aperto o botão, ele clona esse botão, e aí depois, com essa função de transmissor agora, o que eu posso fazer? Eu posso transmitir esse comando. Eu salvo esse comando na memória do microcontrolador, na memória interna dele, e aí eu tenho um controle clonado. E eu também posso fazer o seguinte, posso usar para controlar um rádio de carro, posso adaptar um periférico qualquer para controlar o rádio de um carro, por exemplo. Então são várias aplicações. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para demonstrar como a gente implementa o protocolo NEC na versão TX. A gente já tinha mostrado na versão RX e agora na versão TX. E dá para implementar várias coisas bacanas, várias coisas legais, vários projetinhos que você pode desenvolver. Lembrando que esse projeto foi feito no microcontrolador CH32V003, mas você pode portar para qualquer outro microcontrolador que tiver essas capacidades e velocidades, principalmente. Se o seu microcontrolador consegue gerar uma frequência de 38 kHz, ele já está apto a operar no protocolo NEC. Você apenas tem que arrumar uma forma de temporizar essa portadora. Aqui eu usei o próprio timer stick do microcontrolador. Poderia ter usado o timer 1 ou o timer 2. Ou você criar uma função de temporização via software. No caso aí você teria que criar duas. Uma para gerar a portadora e outra para temporizar a portadora. Aí já entra numa área mais complicada, porque você tem que casar os tempos das duas. E com o osciloscópio você faz isso, inclusive eu já fiz. Funcionou perfeitamente. Só que é uma coisa que leva um pouquinho, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é totalmente possível. Bom, no vídeo de hoje foi isso, foi apenas para demonstrar, para terminar o assunto de protocolo NEC. Não terminar, porque como vocês puderam ver, o que a gente pode fazer? A gente não precisa usar exatamente o protocolo NEC, tendo um transmissor, que no caso é o nosso LED infravermelho, e tendo receptor infravermelho, a gente pode, por exemplo, implementar um protocolo que funcione via infravermelho, que não seja o protocolo NEC. Um protocolo de comunicação entre um microcontrolador e outro via infravermelho. Isso aí é muito bacana, é muito legal. Então por hoje é isso. Curta, comente, compartilhe se gostou. Dê sugestões aí embaixo. E como eu disse no vídeo anterior dos timers, se inscreva aí no canal, porque no 100 inscritos eu pretendo fazer um vídeo muito bacana. E tecnicamente, por enquanto, exclusivo. Enquanto ninguém fizer desse mesmo conteúdo, um vídeo exclusivo para vocês. Então curta aí e se inscreva para ficar dentro das novidades. E assim que completar 100 inscritos, eu vou trazer um conteúdo que vocês vão gostar demais. Então, até o próximo vídeo.